Olá, meus amigos, meu nome é Gildo Oliveira, você está no canal 100% Abelha Sem Ferrão. Desde já eu gostaria de te agradecer por você estar aqui assistindo, perdendo um pouco do seu tempo para assistir aqui um pouco e entender e aprender comigo sobre o mundo das abelhas sem ferrão. Considere-se inscrever aqui nesse canal, assiste esse vídeo todo, não só assiste um pedacinho não, assiste todo. Se você gostar, no final desse vídeo, deixa aquele like maroto, deixa um comentário, se inscreve e ativa o sininho. Se puder, compartilha para que mais pessoas assistam e tenham acesso ao nosso conteúdo. Espero estar trazendo, pessoal, sempre conteúdo de qualidade para vocês. Eu aqui não ensino nada, não ensino coisas erradas que vão destruir o meio ambiente, que vão destruir as abelhas. Meu objetivo aqui é falar com vocês, é trocar ideias nos comentários, principalmente que a gente no YouTube, a gente não tem uma interação ao vivo, a não ser que você assista uma live com a gente aqui. A gente está fazendo live normalmente aos sábados, às 3h30 da tarde. Então, assim, aí a gente pode estar trocando ideia ao vivo, mas por enquanto aqui a gente troca ideia no comentário. Você faz uma pergunta, manda um comentário e eu vou estar lá respondendo, certo? Esse vídeo, pessoal, é mais um daqueles vídeos que já passaram por aqui. Porém, o nosso canal ele era pequeno. Basicamente, poucas pessoas assistiram. E eu considero um assunto de extrema relevância para o mundo da meliponicultura e para o meliponicultor. E eu começo esse vídeo com uma seguinte pergunta. Que tipo de meliponicultor você é? Você é um meliponicultor amador, robista, né, que cria só por criar, por embelezamento, por bem-estar, para que essas abelhas vão ficar em algum lugar da sua casa simplesmente para dar uma ornamentação. Você é um meliponicultor que quer se profissionalizar, que quer trabalhar com mel, ou você é um meliponicultor que quer se profissionalizar também, trabalhar com outros insumos e quer também trabalhar com a produção de colônias. Que tipo de meliponicultor você é? Coloca aí nos comentários que tipo de meliponicultor você é, certo? Para a gente bater um papo. Pois bem, eu tenho aqui duas coisas que vêm à cabeça, e né, que esse vídeo é basicamente isso. Eu sou um meliponicultor que quer produzir mel. Eu sou um meliponicultor que quer produzir colônias. São duas vertentes do mundo da meliponicultura. Mel ou colônias. Porém, se eu quero produzir mel, o tratamento que eu vou dar para minhas abelhas é diferente do tratamento que eu vou dar para minhas abelhas se eu quero produzir colônias. Então eu tenho que direcionar a minha criação para aquilo que eu vou fazer, para aquilo que eu quero que minha colônia desenvolva. Se eu quero que ela produza mel e se eu quero que ela produza colônia. Como tudo na vida, a gente tem que ter um direcionamento. Se você pretende se profissionalizar ou já é um meliponicultor profissional, você tem que direcionar aquilo que você vai fazer da sua criação. Se você é um hobbyista, aí é diferente. Eu quero hobby, eu quero me divertir, eu quero conhecer o mundo das abelhas, mas dificilmente o hobbyista fica hobbyista a vida toda. Ele começa a se empolgar, compra uma, compra duas, daí quando ele vê, não tem mais espaço para a abelha na casa dele. Certo? Aí a mulher começa a brigar, e daí a pouco a mulher começa a criar, e daí a pouco a mulher começa a brigar com o marido para ter as colônias dela também. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que entender é que eu tenho que preparar meus enxames. Eu quero produzir mel. Se eu quero produzir mel, eu tenho que estar com minha colônia forte. Isso é básico para a produção de colônia e básico também para a produção de mel. Mas tem diferenças. Eu tenho que estar com minha colônia forte. Muito forte. Além de estar com minha colônia forte, eu tenho que estar com uma melgueira instalada, porque a gente tem ninho, sobreninho e melgueira. Só que se eu quero produzir só enxame, eu só boto ninho e sobreninho. E eu vou explicar a vocês o porquê disso tudo. Então, ninho, sobreninho e melgueira. Mas, Gildo, eu botei o ninho, o sobreninho e a melgueira. E as abelhas não estão subindo para a melgueira. Elas não passam para a melgueira. E o que é que eu faço? Eu boto lá uma caixinha de ovo para elas produzir cipote na caixa de ovo. Aí eu pergunto para vocês, na natureza as abelhas encontram caixinha de ovo, aquelas caixinhas de ovo de codorna para botar em cima para produzir pote? Responda aí no comentário, encontra? Ah, Gildo, eu posso fazer os potes e colocar? Pode, pote de cera, posso colocar. Mas aqui a maioria dos potes de cera que eu coloquei, as abelhas desmontaram esses potes e reaproveitaram a cera. E Gildo, o que é que eu devo fazer para minhas abelhas produzir pote? A primeira coisa, fornecimento de cera, independente de pote ou não, e alimentação. Minha abelha está forte, tá em cima, coladinho no plástico, no acetato, o ninho está lá em cima, pipocando de abelha. Eu coloco uma melgueira e sigo alimentando essa colônia. E fornecendo cera. Essa cera eu posso fornecer interna ou externa. Eu prefiro fornecer de cera externamente. Todo recurso que eu puder dar fora, eu não coloco dentro. Simples, né? Aí alguém vai dizer, não, mas se colocar fora pode atrair outros bichos. Aí já é assunto para outro vídeo.
alguns vídeos falando sobre isso, como manejo de como você colocar insumo fora e não atrair apis, não atrair arapuá, não atrair outras espécies. E provavelmente, se a galera pedir, eu posso fazer um outro vídeo com a qualidade melhor, com som melhor, com a iluminação boa, acredito que essa iluminação esteja boa, mostrando, falando sobre isso. Mas vamos lá. A cera, se você for dar, coloque lamelas de cera mais finas possíveis. Se você não tem a prática de fazer cera, lâminas de cera com madeira ou com qualquer outra coisa, simplesmente tire lascas de cera bem fina. Quanto mais fina a lasca, melhor, porque o aproveitamento delas é maior. Se você, por exemplo, botar do lado, chegar dentro da caixa e botar dentro, botar um pedacinho de cera, um quadradinho, e botar uma lamela finíssima, as abelhas pegam a lamela primeiro, para depois começar a tentar roer aquela cera mais grossa. Então, forneçam cera e depois alimentação. Que tipo de alimentação você dá, Gil? Você pode dar xarope ou mel. Claro que o mel você tem que ter cuidado, tem que ter uma fonte confiável, não dê qualquer tipo de mel. Aí o que acontece? Eu vou estimular com essa alimentação, e aí é uma alimentação constante. É uma alimentação constante. Se você for fazer essa alimentação externa, um alimentador externo, faça diariamente. Faça diariamente. Mas pode alimentar todo dia. Eu estou falando aqui, gente, de um tipo de manejo para você produzir mel. Aqui eu não estou mandando ninguém alimentar a abelha todo dia por alimentar. A gente está trabalhando aqui, está falando sobre manejo. É diferente de outras coisas. Por que é que eu falo em alimentar todos os dias? Se eu vou colocar minhas abelhas para produzir mel, eu vou alimentar elas no alimentador externo 2 vezes ao dia e vou fornecer cera. Essa alimentação não pode ser excessiva. Se você colocar a abelha, ela é um animal acumulador. Vou olhar no olho aqui. É um animal acumulador. Se você botar 1 litro de xarope, ela vai carregar 1 litro de xarope. Mas 1 litro de xarope não faz bem para sua abelha. Por quê? Porque esse litro de xarope ele pode fermentar e matar seu enxame. Coloque porções suficientes para aquele tempo. Tipo, digamos, eu tenho 10 colônias. Eu vou colocar em média 300 a 400 ml. Se todas estiverem vindo. Porque minha base é 40 ml por colônia. O que é que eu quero fazer com isso, com essa alimentação todo dia? O ninho está cheio, está topado. Eu estou fornecendo cera. A melgueira está vazia. O que é que elas vão fazer? Elas vão começar a estocar. Vão pegar esse xarope, esse mel e vão estocar. Para estocar, elas têm que fazer o quê? Potes. Esses potes são os potes que a gente vai usar na hora de fazer a produção de mel. Aí alguém vai, você vai vender esse mel de xarope, o xaromel, né? O xaromel, eu posso até vender explicando, aqui é mel de xarope. Mas o objetivo desse mel de xarope não é a venda. Não é a venda, e eu vou explicar para vocês o que é que acontece. A partir do momento que essa colônia estiver cheia de mel, pronto. É a mesma coisa da ápice. A ápice, o cara botou lá o favo, ela puxa, né? Ela puxa o favo e já fica prontinho para encaixar o mel. O que é que vai acontecer? E essa preparação eu tenho que fazer antes. Não é a florada vai estourar a florada daqui a um dia, 2, e eu começo a fazer hoje. Não, não dá tempo. Eu tenho que fazer de 30 dias para trás. Ou mais, a depender do tempo que elas levem para fechar a minha melgueirinha de mel. Aí o que é que acontece? Explodiu a florada, eu simplesmente faço a colheita desse mel, reservo esse mel e recoloco a melgueira. Lembrando que esses potes não podem ser destruídos. Você não pode pegar um garfo e amassar, não. Aí você perde todo o trabalho. Esses potes vão ser com um sugador de mel, né? Um sugadorzinho de mel, você vai tirar todo o mel. Se você não tem um sugador de mel e quer fazer a colheita mesmo assim, né? Você vai lá, perfura todo o pote e vira, mas o correto é você ter um sugadorzinho de mel para evitar que tenha contato com as paredes da caixa. Mas se você não tem, você, todos eles e vira numa vasilha, esse mel todo, deixa o mel escoar. Quando o mel escoar, você vai lá, recoloca. Esse mel é um xaromel, você vai fazer o quê? Reservar para a alimentação futura dessas abelhas novamente, certo? E vai recolocar. A florada explodiu, você colocou. O que é que acontece? Elas só vão ter o trabalho de fazer o mel, porque os potes já estão feitos. Os potes já estão feitos. Então você não precisa mais se preocupar. Agora, se eu chegar no início da florada, isso aconteceu comigo agora, porque meu foco é produção de enxame. Só que eu percebi que dava para produzir mel, aí me meti no meio do jogo. Atrasou completamente. Se eu tivesse preparado, provavelmente minha produção de mel ia ser um pipoco. Porém, como eu não estava preparado, o que aconteceu? A produção vai cair, e muito. Porque as abelhas estão se preparando quando deveriam estar prontas. Correto? E como eu disse para vocês, o meu foco não é a produção de mel, é a produção de enxame. Mas eu vi uma janela
dei uma janela de oportunidade e entrei, mas mesmo assim entrei atrasado. Então, você tem que estimular a produção de pote para chegar na época da florada, pronto. Chegou lá, botou, numa florada aí de 15 a 30 dias, corre o risco de você ter 2 colheitas de mel, 2 ou mais, a depender das colônias. Se for colônias produtivas, produz bem mais. Porque você coloca hoje, daqui a 15 dias está cheio, você coleta. Claro que esse mel tem que estar todo fechado, você coleta. Botou de volta, a tendência das abelhas é fazer o quê? Mais mel. Aí agora a gente vai para a produção de colônias. A produção de colônia é uma produção diferente. Eu não posso adicionar uma melgueira, certo? Eu não posso adicionar uma melgueira, porque elas vão gastar energia na produção lá dos potes. Eu vou seguir com a alimentação, vou estar fornecendo pólen. O pólen, pessoal, está diretamente ligado à postura da rainha. O líquido larval ele tem que ter pólen dentro. Se não tiver pólen, a abelha ela diminui a postura. Ela diminui a postura. Uma outra coisa é a alimentação. Aqui agora é diferente. Eu não posso alimentar todo dia. Por quê? Elas não têm espaço para colocar esse alimento. Se eu colocar alimentação todo dia, o que é que vai acontecer? A abelha, eu acabei de falar lá atrás, ela é acumuladora. Ela vai diminuir o ninho e vai começar a produzir mel. Você vai chegar a abrir, tá ninho e sobreninho. Quando tu abrir, o sobreninho está coberto de mel. Tu não sabe onde é que está o disco. Tu não sabe se está abaixo, logo abaixo, ou se tem mais mel ali por baixo. Então, a alimentação é diferenciada. Você não pode dar alimentação todo dia. Você tem que regrar essa alimentação, seguir fornecendo cera. E esses enxames têm que estar sempre no limite. Chegou no limite, divisão. O que seria o limite? O limite é a maior quantidade de abelhas possíveis, cera maleável e cheirosa. Você cheirou, está maleável, cheirosa, e discos grandes. Chegou em cima, o disco está em cima. Se você tem módulo, né, a caixa com módulozinho lá, o losango é mais fácil. Chegou em cima, tem um disquinho maduro, é só puxou, botou no outro lugar e fez a divisão. Essa caixa recebe um novo sobreninho e você alimentação e cera, além do bombom de pólen, caso seja necessário se não tiver pólen na natureza. E esse ciclo, pessoal, você pode levar o ano todo, porque você pode dividir o ano todo. Se você manter os enxames fortes o ano todo, você pode dividir o ano todo. Respeitando sempre, pessoal, a questão da temperatura. A temperatura é muito importante. Se eu não respeitar a temperatura, eu não consigo trabalhar. As abelhas sem ferrão, internamente, gira entre 26 e 32 graus. Eu tenho que respeitar isso. Se estiver muito frio, elas aquecem. Se estiver muito quente, elas esfriam. Mas e, o que acontece? Se eu deixar, né, essas abelhas expostas às intempéries, elas podem sofrer e isso reduz a quantidade de produção que ela vai me dar. Eu tenho que trabalhar dentro da técnica. Cera, alimentação e conforto. Alimentação, xarope ou mel e bombom de pólen. Uma outra coisa, alimentação externa. A alimentação interna é muito interessante, é boa, mas para estimular a postura é a alimentação externa. A explicação é simples. Se inscreve aí no canal que eu dou a explicação agora. Deixa um compartilha, ativa o sininho e manda abraço aí nos comentários para a gente estar conversando. A explicação é bem simples. Alimentação externa simula florada. A abelha entra e sai com alimento. A rainha entende que tem alimento na natureza e ela manda brasa na postura. E é assim que funciona. Então a alimentação externa, nesse sentido, é melhor para a produção, né, de disco. Claro que a caixa está sem melgueira. Aí alguém está assim, ajuda, mas minha caixa está topada, está em cima. Eu posso botar outro sobreninho? Se você botar outro sobreninho e ela já atingiu o limite dela, que ela tem um limite, ela não vai passar. Ela vai começar a produzir mel, certo? Então assim, você quer produzir enxame forte, sem melgueira. Fornecendo alimento externo, não é para fornecer todo dia. De 1 a 3 vezes por semana é o suficiente. Estimule suas abelhas a visitar o alimentador externo. E chegou no ponto de divisão. Lembrando que a colônia tem que estar com tudo no máximo. Muito pote de alimento ao redor do ninho, muito disco e muita abelha. Você pode fazer divisão 2 para 1 no primeiro momento, com todas as colônias, se elas estiverem todas fortes. Depois você pode fazer 1 para 1. Depois você pode fazer 3 para 1. Aí agora a sua rotina é você que tem que dizer. E sua métrica, né, de divisão. Uma divisão para ela ser redividida, eu aconselho fazer 90 dias. Tem gente que faz com 60, mas aí você está aplicado no desenvolvimento, você está fornecendo tudo sempre, você está trabalhando em cima daquilo. Se você é um pouco mais relaxado, aí você demora um pouco mais para dar um maior tempo, para ela fazer 1 a 2 ciclos de postura.
Com 90 dias, ela já fez praticamente 2 ciclos, já subiu, né, já completou o que faltou, já veio lá de baixo e já está lá em cima de novo, certo? Então é assim que funciona. Se eu quero produzir mel, eu tenho que direcionar para a produção de mel. E o vídeo ficou grande, ó, mas vale a pena, o assunto é interessante. Agradeço a você, pessoal, que ficou por aqui comigo, né? Ficou por aqui comigo até agora. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Espero que vocês gostem. Convide mais um colega aí para assistir o conteúdo do canal 100% Abelha Sem Ferrão. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade aqui no canal 100% Abelha Sem Ferrão. E eu vou ficando por aqui, como sempre, com o meu bordão já conhecido de todo mundo, no zumbido das abelhas. Deus abençoe a você, sua família e a sua criação. Fui!